Essa é uma videoaula sobre princípios da mixagem artística. Ela vai trazer alguns princípios de mixagem básica para sonoplastias, música e audiovisual. Ela tem apoio e patrocínio do PROAC Expresso Direto, número 39, de 2021, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Eu sou a Yala, sou sonoplasta, mas também participo de produções audiovisuais. Eu faço parte do Projeto Boca já há 3 anos e também estudo som há quase 8 anos. Como todas as discussões trazidas pelo Projeto Boca, sempre se voltando para temas e realidades marginalizadas, essa videoaula também tem a proposta de apresentar atividade de mixagem de maneira acessível para todos. Eu vou apresentar aqui o Reaper, plugins nativos dele e também alguns outros plugins grátis disponíveis na internet. O link para download de todos eles fica aqui na descrição desse vídeo. Se alguém quiser entrar em contato comigo para falar um pouco mais sobre o assunto ou conversar sobre essa atividade, eu fico disponível tanto na minha página pessoal quanto na página do Projeto Boca. Bom, o conceito em si de mixagem é misturar canais, faixas de áudio, trabalhando, equilibrando volume, panorama. Para isso você utiliza de equalizadores, de compressores e outras ferramentas para atingir o resultado que você deseja. Essas ferramentas ela têm uso técnico, mas também artístico. Então, entendendo os conceitos delas, você pode aplicar elas tecnicamente, mas atingir resultados artísticos que você deseja. Como a gente fala de resultados artísticos, são características bastante pessoais, de gostos pessoais de quem está fazendo uma mix. Para iniciar aqui a sessão, eu tenho aqui o Reaper. Essa cara dele é inicialmente, né, sem nenhum tipo de arquivo adicionado, sem nenhum projeto criado. Eu vou trazer algumas faixas para cá. Clico aqui em Separate Tracks para ter os canais separadinhos, cada faixa de instrumento em um canal. E aqui eu tenho todos os canais adicionados. Próximo passo vai ser salvar a sessão para garantir que ela vai estar sempre lá, salva com cada nova edição que você fizer, né? Cada nova alteração que você fizer. De tempos em tempos, de 5 minutos em 5 minutos, tenta salvar a sessão, né, com Ctrl S para garantir que cada mudança que você fez, cada nova alteração vai ficar salva e você não vai perder a sua sessão. Aqui eu tenho as faixas de uma música, mas poderia ser as faixas de um projeto audiovisual, né, com vozes, com ambiência, com trilha sonora. Para audiovisual funciona muito bem, então aqui a gente tem uma sessão parecida. A gente pode organizar a sessão, né, para a gente conseguir ter uma mix bem organizada. Eu costumo colocar em ordem os tipos de instrumentos que eu tenho. Eu sempre trago para o primeiro canal aqui as vozes, porque aí eu sempre inicio pelas vozes. Isso é uma questão de gosto, não existe regra para por onde você vai iniciar. Cada pessoa que faz mix, que faz esse tipo de projeto, faz a sua forma, não existe regra nenhuma para isso. Consigo adicionar cores nos canais para eu conseguir visualmente saber o grupo de instrumentos que eu estou trabalhando, por exemplo, Rhodes, né, o teclado. Eu posso colocar aqui uma cor específica para identificar o grupo de instrumentos que eu estou trabalhando aqui, no caso, sintetizadores, né? Então posso colocar aqui cores para identificar um grupo específico de instrumentos. E essas cores também vão de acordo com o gosto de cada um, não existe regra, é simplesmente adicionar identificadores para você trabalhar com maior organização. Meu vocal, por exemplo, trouxe o primeiro canal aqui e pode adicionar uma cor específica para identificar ele. Somente isso. Esses passos todos eu já tinha feito antes, né? Então aqui foi só um exemplo para a gente iniciar o projeto. E aqui eu tenho a minha seção, né? Com as várias cores em vários instrumentos. Depois de adicionar essas cores para os grupos de instrumentos, eu costumo trazer aqui marcações de momentos da minha música, e quando eu precisar voltar especificamente para aquele momento, eu tenho aqui separadinho já o tempo dela. E, enfim, eu faço essa separação para ficar mais organizada. Também é um recurso visual para a gente localizar cada momento da música. Então tem aqui cada marcação e consigo voltar para elas. A gente também tem a estrutura de ganho, então seleciona todos os canais da sua pista, leva todos eles para menos 12 dB. Depois você adiciona ainda mais volume ou diminui o volume de acordo com as prioridades da sua mix, contanto que não estoure na master. Com panorama, você consegue decidir se você quer o seu instrumento, o seu canal mais para a direita ou mais para a esquerda. Assim você consegue ter uma imagem estéreo sendo criada. Bom, agora falando de equalizadores, então. Os equalizadores a gente vai utilizar para fazer, então, higienização ou coloração de sinais de áudio. Então, para um grupo de instrumentos ou para algum determinado instrumento, a gente consegue fazer, então, ali uma pequena limpeza sobre regiões de frequência ou consegue trazer ali característica para grupos e regiões de frequência. Eu vou apresentar aqui, então, um equalizador digital.
Para começar então aqui, a gente tem essa cara, esse quadro no fundo representa o grupo de frequências, o range de frequências que a gente consegue trabalhar aqui, então de 20 até 20 mil, que a gente tem aqui filtros de trabalho que a gente consegue utilizar para fazer equalizações. Cada um desses grupos aqui são filtros. A gente consegue definir o tipo de filtro que a gente quer, pode ser um low shelf, um high shelf, filtro de banda, low pass, high pass e etc. A frequência central que a gente quer trabalhar, né? Ganho, trazer ou diminuir volume para essa frequência, e a largura de banda, que vai definir então se eu tenho um filtro mais estreito ou um filtro mais largo. Aqui eu consigo então trabalhar esses parâmetros, eu consigo adicionar bandas clicando aqui em Add Band, ou eu posso remover eles clicando aqui em Remove. Nessa música, eu tô trazendo aqui, por exemplo, eu tô trabalhando a voz, né, nesse canal aqui, então trazendo um pouco de frequência nessa região aqui de 3K, fazendo uma limpezinha aqui na região de 500 Hz, trazendo um pouco de agudo, que vai trazer um pouco mais de frequência também, uma característica de frequência, não, um pouco mais de calor, clareza pra voz, então aqui nessa região mais aguda, presença, clareza, então, essa no final das contas é a utilidade de um equalizador. Claro que cada sinal de áudio vai ter sua especificação, vai ter sua característica, nunca existe uma receita para trabalhar um filtro, você vai trabalhar de acordo com o que você tem de necessidade, o que você identifica de necessidade, sempre ouvindo com atenção o que está acontecendo e o efeito que aquele filtro causa. Outra coisa, a gente consegue trabalhar filtros em cadeia, em sequência, né? Eu não preciso trabalhar somente com um filtro para resolver problemas que eu identifico ou trabalhar aquilo que eu quero trabalhar no sinal de áudio. Eu posso estar adicionando vários outros filtros em sequência. É uma coisa possível de ser feita. Depois a gente tem então aqui três exemplos, na verdade, três exemplos emuladores de um mesmo periférico famoso que é o Pultec. Para começar, eu tenho então aqui o Warm, que também é um plugin grátis. Eu tenho aqui, por exemplo, então, um knob que eu consigo definir a frequência central que eu quero trabalhar, um knob que define ganho, trazer volume, na verdade, para esse grupo de frequências, ou um knob que corta. Detalhe, eu não tenho aqui um knob que define a largura de banda, então é a primeira limitação desse plugin. Para a região aguda, eu tenho esse knob assim que eu consigo definir a largura de banda, eu consigo dar um boost, eu consigo dar um cut, e eu tenho aqui um high cut para ele. Eu consigo definir em qual região eu vou ter o high cut, e eu consigo definir o quanto eu quero cortar. Esse é um plugin que pode ser utilizado para várias funcionalidades. Você não consegue fazer um trabalho cirúrgico nele, né? Outro exemplo, eu tenho aqui o Rare, que é da Analog Obsession, que também emula o Pultec. Mesmos knobs, a carinha é um pouquinho diferente, mas são os mesmos knobs. Aqui, boost, eu tenho boost. Uma coisa interessante que dá para ser feito também é, como ele é baseado em um periférico, né, que contém válvulas, se eu não utilizar o equalizador em si, eu posso utilizar só o trabalho que as válvulas fazem adicionando uma coloração no áudio, né? É só eu desligar o equalizador, mas manter o sistema ativado. Essa luz aqui vai dizer se está ativado ou não. Então, eu posso dar um ganho no sinal de entrada, trazendo aqui o input, né, aumentando o sinal de input. Aliás, trazendo no input e compensando no output. Então, somente o que esse áudio vai receber é o sinal das válvulas. Por fim, a gente tem aqui também outro exemplo, que é o Rare SE, também da Analog Obsession, que traz o quê? 2 equalizadores desse daqui que emulam o Pultec, e eu consigo trabalhar aqui somente LR, então um canal estéreo eu consigo fazer equalizações diferentes para o sinal LR, ou eu consigo trabalhar como função mid-side, então eu consigo trabalhar só o que está no centro ou só o que está nas laterais do meu sinal de áudio. Aí eu consigo de repente trazer mais peso, mais presença para o sinal que está no centro, ou eu consigo trazer mais peso, mais brilho para o sinal que está nas laterais. A gente tem aqui também um emulador de outro periférico que é o API 550, ele é chamado de BHAP 550, eu tenho aqui 4 filtros que trabalham desde as regiões mais graves, vindo de baixo para cima, até as mais agudas. Eu tenho aqui um knob que vai determinar o quanto de ganho ou quanto de corte que eu quero naquele grupo de frequências. Consigo definir aqui também com esses botões se na região aguda eu quero um high shelf ou um filtro de banda, ou se eu quero na região grave um high shelf, um low shelf ou um filtro de banda. Característica aqui, a gente não tem também parâmetros de largura de banda, não consegue definir largura de banda, então é outra limitação. Você consegue aplicar isso para sinais de áudio mais específicos, talvez aqueles que tenham já um sinal mais trabalhado, higienizado, que você conseguiu retirar impurezas que você não tinha, não estava gostando, e fazer um trabalho mais específico. Depois quer só trabalhar grupos de frequências, né? Porque para cada frequência que você definir aqui, você vai acabar afetando outras, já que você não consegue trabalhar a largura de banda. Tem aqui também um outro
que emula também um super famoso, e esse daqui é muito, muito útil, que é Lifticus, na versão aqui grátis, né, do plugin grátis, mas que emula o Mac Audio, que é um equalizador muito famoso, porque ele tem essa função aqui, que ele adiciona um brilho para essas regiões definidas aqui, 2K, aliás, 2K e meio, 5K, 10K, 20K e 40K. Ele adiciona um brilho que traz uma sensação de presença e clareza para o sinal de áudio. Por exemplo, vozes, que você vai trazer um brilho e presença maior para a voz. É muito aplicado em vozes essa função aqui. Você consegue trabalhar mais sobre grupos de frequência sem definir largura de banda. É mais também para trazer coloração. Agora, falando um pouco sobre dinâmica, a gente vai conhecer os compressores. Um compressor ele vai trabalhar a variação de volume no seu sinal de áudio. Então, se você perceber que existe um momento que o sinal de áudio tem um volume mais baixo, mas logo em seguida já é mais alto, talvez você queira usar um compressor para fazer um controle dessa variação de volumes, a variação de dinâmica. Então, o compressor ele é, no final das contas, um controle de volume automático. Para ilustrar um pouco o trabalho de um compressor, a gente tem aqui o Recomp, que é o compressor nativo do Reaper. A gente tem as funcionalidades, então. Threshold, que ele vai delimitar o limite de volume para o compressor começar a atuar. Assim que o seu sinal de áudio atinge e ultrapassa esse limite, o compressor passa a comprimir. A gente tem um ataque, que é o tempo que o compressor vai levar para passar a atuar. Release é o tempo que o compressor vai levar para encerrar a compressão desse sinal. Ratio é a taxa de compressão. A gente tem essa funcionalidade Auto Release para quando você quiser ter um release rápido, evitando distorções. O Unisize ele vai fazer com que seu ratio não seja estático, mas gradativo. O áudio vai atingir e ultrapassar o threshold, mas a compressão pode ser um pouco mais suave ou agressiva de acordo com a sua configuração de Unisize. Se ela for mais suave, ele pode começar com taxas de compressão mais baixas até atingir a compressão total. Aqui você tem o Low Pass e o High Pass, que ele vai ajudar a evitar que as frequências mais agudas ou mais graves ativem o compressor. Aqui no Detector Input, você pode escolher qual sinal de áudio vai disparar o compressor. Pode ser o sinal original que você está trabalhando ou pode ser um outro sinal de áudio, de um outro instrumento. A gente tem um exemplo super notável do sidechain sendo aplicado numa música de um jeito bastante artístico, que é naquela música Everything I Wanted, da Billie Eilish, que no começo da música o piano tem o volume sendo reduzido toda vez que o kick soa. Só que naquele momento o kick não está soando. Outro plugin que a gente pode citar é o Modern Lost Angel. Ele é um plugin grátis que emula um compressor analógico famoso, que é o LA2A, um compressor óptico. Ele pode atuar tanto como compressor ou limiter. Quando a gente fala de um compressor óptico, a gente quer dizer que a parte responsável pela compressão é uma fonte de luz em uma célula fotossensível. Ela controla a redução de ganho. Esses compressores eles são muito utilizados para regular o volume geral de uma faixa do sinal de áudio, por exemplo, amenizar as diferenças de um volume na voz entre o verso e o refrão. Ele também é muito famoso por ser bastante transparente. E por ser óptico, ele pode trazer também na voz, por exemplo, um pouco de coloração se você utiliza nela. Eu vou também deixar o link para download de outros 3 compressores para estudos e um pouco de prática. São esses que estão aparecendo aqui na tela. Lembrando que, com os conceitos de como funciona um compressor, a ideia é praticar a utilização dele. Então você precisa ter uma intenção, que é de controlar o volume. E aí, então você decide se esse controle ele vai ser mais rápido, mais lento, se ele vai ser brusco ou suave. No quesito compressão, para entender bem o que ele causa no seu som, o importante é praticar muito. Agora a gente vai falar de uma ferramenta bastante comum, mas com uma aplicação bastante também específica para uma mix, né? Que é o gate. O gate ele também serve como uma ferramenta de controle de volume para sua mix. Ele é geralmente usado para fazer limpezas quando existe algum vazamento no sinal de áudio de algum instrumento que foi gravado, né? E ele traz o sinal de áudio, né? Um pouquinho resquícios de outro instrumento gravado ao vivo junto dele. Por exemplo, a gente tem um kick que traz ali um pouquinho da caixa na gravação, né? Para isso a gente consegue eliminar
esse trechinho da caixa. Nem sempre é obrigatório você aplicar, você na verdade escolhe se você quer ou não, isso é só uma questão de gosto, porque você pode incrementar esse vazamento que você tem na sua mix também, é uma possibilidade. Cada pessoa trabalha da forma como acha melhor, alcançando o resultado que pretende, né? Então pode ser também uma escolha criativa manter esse vazamento. Falando então sobre os parâmetros que a gente tem em um gate, eu vou apresentar aqui o Regate, que é o plugin nativo do Reaper. O gate ele funciona basicamente como uma porta, né, que vai permitir a passagem de som ou não. Então, imagina uma porta fechada que vai limitar a passagem de som e uma porta aberta que vai permitir a passagem de som, mas só pelo tempo que você determinar e a quantidade que você determinar. Como parâmetro, a gente encontra lá em um gate, o threshold, né, que ele especifica o ponto em que o portão vai se abrir, o ataque que ele vai ser o tempo que leva para que o portão seja aberto, né, para completamente após o threshold ser atingido ou excedido, né, então o tempo que essa porta vai levar para ser aberta e liberar a passagem de som. O hold, ele vai ser o período mínimo de tempo que o portão, que essa porta, né, vai permanecer aberta depois que o threshold for excedido. No release, a gente tem o tempo que essa porta, esse portão, vai levar para se fechar completamente depois que o sinal de áudio cai para abaixo do limite do threshold. Como um exemplo prático do uso do gate, eu tenho aqui esse bumbo, que ele foi gravado em estúdio, e ele tem alguns vazamentos da caixa da bateria nele. Eu quero eliminar ou pelo menos amenizar esse vazamento, então eu vou usar um gate. Eu vou iniciar deixando todos os parâmetros zerados, no mínimo, incluindo o threshold. No começo eu não tenho nenhum som, porque não tem nenhum sinal que atinja esse limite de threshold para essa porta se abrir. Eu vou começar a definir aos poucos o threshold, até ouvir as primeiras indicações do meu bumbo, então eu vou começar a descer, continuar descendo até perceber o meu vazamento também invadindo o meu threshold. Eu vou voltar a subir o meu threshold até esse vazamento sumir de novo e eu ter só a indicação do bumbo nele. Eu começo a definir o ataque, até eu perceber que meu bumbo ele já soa um pouco mais definido. E esse é só o tempo de a onda, né, da frequência de onda se formar. Eu começo a definir o hold, até eu perceber o tempo necessário que ele vai ficar aberto para o meu bumbo soar com uma cara de bumbo, né, para o meu bumbo se formar. E eu vou permitir o hold, e eu vou definir o hold de uma maneira que a caixa também não volte a invadir o meu som. Por último, eu tenho o release, então eu vou definir o tempo que a porta vai levar para se fechar de uma forma suave, que não corte o meu bumbo, né, que permita que ele que ele soe completamente, mas que não tenha também um vazamento da caixa. Então eu vou até o meu limite e volto até não ter esse vazamento.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre reverb e delay, que são dois efeitos muito utilizados na mixagem, tanto para aplicação de ambientações, reverberações e também para uso artístico. Sobre o reverb, a gente consegue trazer uma informação na mix que é de profundidade para o nosso sinal de áudio, né? Para aquele objeto, para aquele instrumento que a gente tem na nossa música. A gente consegue trazer a sensação sobre onde está se passando aquele som, né? Em que espaço ele está se passando e onde que a pessoa que está ouvindo está em relação àquele instrumento, aquele som, né? Que pode ser, por exemplo, uma bateria, a voz da pessoa que está cantando. Ela também traz a possibilidade de você adicionar texturas para o seu som e também um pouco de sensações diversas para o seu som. Como a gente já está acostumado com reverberações no dia a dia, né? Em cada ambiente que a gente tem existe reverberação, também nas ruas. Existem reverberações de prédios, de carros que se passam nas ruas e tudo mais. Quando a gente tem uma mix sem esse efeito, a gente pode ter a sensação de que ela não soa natural, né? Então a reverberação traz essa sensação de som mais natural para a sua mix. Você pode tanto aplicar de uma maneira mais artística ou simular ambientes também. Sobre o delay, a gente também consegue fazer algumas aplicações artísticas, trabalhar a imagem estéreo de um sinal de áudio, de um instrumento, né, da voz do vocalista, por exemplo. A gente tem outras aplicações como preencher espaços de silêncio em uma mix. De uma maneira artística, a gente consegue também usar o delay para introduzir uma nova seção de uma música. Também é possível duplicar o delay para trabalhar panoramas diferentes entre o lado direito e o lado esquerdo. E a gente também consegue trabalhar camadas de delays. Você não precisa necessariamente trabalhar com um único delay na sua mix. Você pode trabalhar com mais que um e adicionar camadas, né, com parâmetros diferentes para cada uma das camadas. Então elas vão se construindo na sua mix e traz uma sensação, uma textura diferente para o seu som. Agora a gente vai dar uma olhada sobre os parâmetros em si que existem em plugins de delay e de reverb. Cada desenvolvedor pode trazer alguma característica nova, alguma funcionalidade nova para o seu plugin, mas aqui eu vou apresentar tanto o delay e o reverb nativos do Reaper, quanto outras opções grátis que a gente vai ter disponível para download também. Bom, um plugin de EQ grátis que eu acho até mais interessante do que o plugin nativo do Reaper que eu vou apresentar aqui é esse Audio River. Ele está disponível de graça na internet, então eu vou ter aqui na descrição do vídeo o link para download dele. Para começar, a gente tem aqui controles de dry e wet, que define o som seco, né? O som sem nenhum sinal, nenhum reverb, aqui nesses dois botões. Eu também posso controlar também pelo fader aqui do próprio canal, né? Aqui nesse outro, na verdade. Eu tenho aqui, então, para delay, que vai ser o tempo entre a fonte, né, sonora e as primeiras reflexões, a primeira reflexão. Eu tenho aqui, eu consigo definir, eu costumo definir isso daqui com base no BPM da música, né? Aqui eu tenho a profundidade, o width, né? O som fica um pouco mais distante ou um pouco mais próximo. Eu consigo trabalhar também imagem estéreo com ele aqui. Esse Early Reflections são variações claro que baseado em algoritmos das primeiras reflexões, né? É um assunto mais complexo esse daqui. A gente consegue ouvir somente essas primeiras reflexões com esse botãozinho, com esse fader aqui, se a gente abaixar o wet e o reverb e deixar só ele aqui erguido. Então, um experimento para algum outro estudo, né? Decay time, o tempo que vai durar esse reverb, né? Ali no espaço. Eu tenho aqui o room size, que vai definir o tamanho da minha sala, na verdade, né? Vai dar a sensação também de distância, se é uma sala grande ou não. Eu tenho aqui damping, né? Que vai ser a complexidade da sala, que eu posso trabalhar se é uma sala cheia de texturas ou é uma sala mais simples, né? Aqui eu tenho um EQ, que eu consigo equalizar o reverb nas seções de baixos, médios e agudos. Geralmente não se usa, faz um corte, na verdade, né, na região mais grave para não se embolar o reverb, não ficar aquela reverberação contínua e aquela massa de grave rolando toda hora, né? Esses são os parâmetros básicos do Audio River, né? Dá para trabalhar ele aqui experimentando. Outro que eu tenho aqui, então, também para delay, eu até separei em dois canais aqui, LR, para trabalhar nessa música aqui, é o Valhalla Freak Echo, na verdade. Eu tenho aqui, então, um knob de mix, né? Que é basicamente do som seco e adição do delay no meu sinal de áudio.
Eu tenho aqui a quantidade de delay que eu vou ter, o atraso que eu vou ter em relação ao meu sinal principal. Consigo adicionar aqui um shift, que é para modificar também, ter uma modulação, na verdade, no meu som. Feedback, né? Quanto tempo vai ficar reverberando ali esse som. Aqui eu tenho um low cut e um high cut, né? Também tenho o mesmo no canal direito aqui. Só que aqui a gente tem aquela possibilidade que eu falei um pouco antes, que é de trabalhar 2 reverbs no canal direito e no canal esquerdo, né? Então a gente tem uma variação e consegue trabalhar ali a sensação de imagem estéreo, né? A gente vai ter como se fosse 3 vozes: a voz principal, a voz com delay da direita e a voz com delay da esquerda, que eu posso trabalhar também efeitos além do atraso com delay na voz direita e na voz da esquerda, né? Para mim conseguir jogar cada uma para esses lados, eu venho aqui no pano e eu coloco 100% para a esquerda ou 100% para a direita, né? Aqui, como tem 2 canais, eu fiz um para cada lado e aí eu consigo trabalhar parâmetros diferentes de delay nesse trechinho de voz aqui. Bom, essa foi a nossa videoaula de hoje, apresentando alguns parâmetros básicos de várias ferramentas que a gente utiliza na mixagem em si. O importante é sempre entender a finalidade daquela ferramenta e entender os parâmetros para saber como a gente vai atingir o resultado que a gente deseja. Todas elas exigem um nível de prática, então é importante para entender completamente elas e aumentar a compreensão também é praticar continuamente como elas funcionam, compressor, equalizador, e como em sequência, trabalhados em sequência, a gente pode atingir resultado específico que seja do nosso desejo. Então, aconselho a todos que pratiquem bastante essas ferramentas, né? Pesquisem por outras para entender resultados diferentes e como que as ferramentas vão agir no resultado da mix de vocês, mas o importante é praticar cada vez mais para atingir um nível de entendimento e compreensão sobre como, com os parâmetros básicos, você atinge desejos e intenções artísticas na sua mix. Para tudo isso, não existem regras de como você vai utilizar uma ferramenta. Elas são ferramentas apenas. Você deve entender os conceitos de uso e praticar a aplicação delas na sua faixa de áudio, né? Com isso, a prática é essencial. Então, você pode encontrar na internet vários tutoriais de como atingir um certo resultado, mas aquele tutorial não é uma regra. É apenas a maneira como aquela pessoa encontrou para atingir esse resultado. Disso tem de monte na internet. O importante é praticar bastante para que você próprio ou própria consiga entender os conceitos e entender como atingir resultados artísticos que você deseja. Bom, eu fico por aqui e espero que todo mundo consiga aproveitar esses conceitos, as ideias que eu passei aqui sobre essa ferramenta, o Reaper, e os plugins que ele traz pra gente, e também aqueles outros grátis que eu indiquei, que aproveitem bastante e pratiquem bastante. Até uma próxima!